Ninguém me ensinou a matemática do dinheiro. Aprendi observando homens inteligentes perderem tudo em 1929, porque confundiram velocidade com direção. Meu pai era advogado em Omaha. Não era rico, mas era preciso, e a precisão, descobri após 99 anos, vale muito mais do que o capital inicial. Hoje vou te mostrar algo que os bancos não calculam em seus folhetos e que os assessores financeiros raramente explicam com números reais. A distância matemática entre 100 mil e 1 milhão não é uma distância de 900 mil, é uma distância de tempo. E o tempo, ao contrário do dinheiro, não pode ser recuperado, pedido emprestado, nem roubado. 100 mil reais é um número que paralisa a maioria. Olham para ele em sua conta e sentem que já chegaram a algum lugar. Esse sentimento é o primeiro erro. 100 mil não é um destino. É uma base de lançamento. Mas uma base de lançamento só funciona se o foguete decolar. E a maioria nunca decola porque espera por condições perfeitas que simplesmente não virão. Existe uma ferramenta de cálculo mental que aprendi há décadas e que sigo usando hoje. Chama-se a regra dos 72. Divida 72 pela sua taxa de retorno anual e obterá os anos necessários para que seu dinheiro dobre. A 8% ao ano, 72 dividido por 8 é 9. Seu dinheiro dobra a cada 9 anos. A 12%, 72 dividido por 12 é 6. A cada 6 anos. Essa diferença de 3 anos, por duplicação, parece pequena. Aplicada a 30 anos, é a diferença entre 400 mil e 1 milhão e 200 mil. Mas antes de entrar nos cenários, preciso que entenda algo que nenhum número pode capturar totalmente. A razão pela qual multiplicar por 10 não é o mesmo que somar 900%. Quando você diz que quer ir de 100 mil a 1 milhão, está falando de 3,32 duplicações do seu capital. Não 3, não 4. 3,32. E esse decimal importa de uma maneira que quase ninguém compreende quando o vê escrito. Em 1965, Warren e eu observávamos como a Berkshire começava a operar com ativos modestos. Não tínhamos um plano para chegar a 544 mil dólares por ação. Tínhamos um princípio: não destruir capital, deixar que o tempo fizesse o trabalho pesado. 60 anos depois, o resultado fala por si. Mas o que quase ninguém menciona quando cita esse número é o que aconteceu no caminho. Houve anos em que a Berkshire caiu 40%. Anos em que todo o mundo nos perguntava se tínhamos perdido o juízo. A maioria não consegue sustentar essa pressão psicológica. E quando não conseguem sustentá-la, vendem. E quando vendem, rompem a corrente de duplicações. E quando rompem a corrente, perdem não o que caiu, mas tudo o que iria crescer após a queda. Existe um cálculo que ninguém faz e que destrói carteiras silenciosamente. Se você tem 100 mil reais e o mercado cai 50%, restam 50 mil. A maioria sabe disso. O que a maioria não calcula é o seguinte: para voltar aos 100 mil a partir dos 50 mil, você não precisa de 50% de ganho. Precisa de 100%. O dobro exato do que perdeu. E se você vender no fundo do pânico e voltar a entrar quando a euforia retorna, já perdeu metade da recuperação. Esse erro, repetido 2 ou 3 vezes em uma vida, destrói qualquer possibilidade de chegar ao milhão a partir dos 100 mil. Em 1987, no dia 19 de outubro, o mercado caiu 22,6% em um único dia. O pior dia na história do mercado americano em termos percentuais. Lembro-me desse dia com precisão. A Berkshire tinha caixa. Enquanto outros vendiam em pânico, nós comprávamos. 3 anos depois, quem comprou naquela segunda-feira de outubro tinha dobrado seu dinheiro. Quem vendeu demorou mais de 6 anos para recuperar o que perdeu
em um só dia. A diferença não era inteligência, era temperamento. E o temperamento não se aprende em uma universidade. Forja-se tomando decisões corretas quando tudo indica que você deveria fazer o oposto. Agora deixe-me mostrar os 3 cenários que prometi. Não são projeções otimistas. São matemáticas com taxas que existiram no mercado real durante períodos longos. Cenário conservador: 8% ao ano, sem aportes adicionais. R$ 100.000 hoje. Pela regra dos 72, você dobra a cada 9 anos. Em 9 anos, você tem 200 mil. Em 18 anos, 400 mil. Em 27 anos, 800 mil. Para chegar ao milhão completo, você precisa de aproximadamente 30 anos. 30 anos sem interferir. 30 anos sem vender quando o mercado cai 30%. 30 anos ignorando quem diz que o mercado está caro, que vem uma recessão, que há uma oportunidade melhor em outro lugar. A maioria não consegue fazer isso. Por isso, a maioria não chega lá. Cenário base: 10% ao ano, a média histórica aproximada de um índice de ações diversificado em termos nominais durante os últimos 100 anos, incluindo dividendos reinvestidos. Com 10%, a regra dos 72 diz que você dobra a cada 7,2 anos. Em 7 anos, você tem 200 mil. Em 14 anos, 400 mil. Em 21, 800 mil. Em aproximadamente 24 anos, você chega ao milhão. 6 anos a menos que o cenário conservador. 6 anos da sua vida que você recupera simplesmente pela diferença entre 8% e 10% ao ano. 6 anos que, em termos de liberdade, de tempo com sua família, de opções que você tem ou não tem, não são negociáveis. Cenário agressivo: 12% ao ano. Alcançável historicamente, mas que requer maior tolerância à volatilidade e possivelmente exposição a mercados emergentes ou setores de crescimento acelerado. Com 12%, você dobra a cada 6 anos. Em 6 anos, você tem 200 mil. Em 12, 400 mil. Em 18, 800 mil. Em aproximadamente 20 anos, você chega ao milhão, 10 anos antes do cenário conservador. Mas aqui está a armadilha que quase ninguém menciona. Para obter 12% ao ano de média, você vai vivenciar anos de menos 20, menos 30, talvez menos 40%. E nesses anos, seu cérebro vai te dizer para sair, para proteger o que resta, para esperar até que tudo se acalme. Se você ouvir seu cérebro nesses momentos, o 12% se transforma em 7%, e os 20 anos se transformam em 40%, ou em nunca. Por que seu cérebro te sabota nos momentos críticos? Porque ele evoluiu para sobreviver na savana africana, não para gerir carteiras de investimento. A dor de perder R$ 100 é psicologicamente 2 vezes mais intensa que o prazer de ganhar R$ 100. Isso não é filosofia, é neurociência documentada. Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, passou décadas demonstrando que os seres humanos são fundamentalmente irracionais, com o dinheiro de maneiras previsíveis e sistemáticas. A maioria vende quando cai, porque a dor é insuportável e, ao vender, converte uma perda temporária em uma perda permanente e rompe a corrente de duplicações que levava ao milhão. Pois bem, os 3 cenários anteriores assumem algo heróico, que você não aporta nada adicional durante todo o processo. Apenas os 100 mil trabalhando sozinhos. Isso já é poderoso. Mas se você introduz aportes mensais, a matemática torna-se brutalmente mais favorável, e de uma maneira que a maioria subestima porque comete um erro conceitual fundamental. Acreditam que os aportes somam. Na verdade, os aportes se multiplicam. Cada real que você coloca hoje não vale R$ 1 em 30 anos. Vale o que esse real se torna após 30 anos de juros compostos. Deixe-me mostrar a diferença com números concretos. No cenário base de 10% ao ano, 100 mil sozinhos chegam a 1 milhão em aproximadamente 24 anos.
Agora adicione R$ 300 mensais, o que equivale a 3.600 por ano, menos de 4% do seu capital inicial. Com esses R$ 300 mensais adicionais, você chega a 1 milhão em aproximadamente 18 anos, 6 anos a menos. R$ 300 por mês compraram 6 anos da sua vida. Mas há algo mais importante que o tempo que você economiza. Esses R$ 300 mensais, durante 24 anos, representam uma contribuição total de R$ 86.400 do seu bolso. No entanto, o valor acumulado desses aportes ao final do período, com juros compostos a 10%, supera os R$ 300.000. Você colocou 86 mil. O mercado transformou isso em 300 mil. A diferença, mais de R$ 210.000, você não trabalhou por ela. Você a esperou. E esperar quando o sistema está bem configurado é a forma mais eficiente de trabalho que existe. Na Berkshire, aprendemos isso de uma maneira que não aparece nos livros didáticos. Quando compramos a See's Candies em 1972 por $25 milhões, o negócio gerava lucros de aproximadamente 4 milhões anuais. Isso equivale a um rendimento de 16% sobre o capital investido. Mas o que realmente importou não foi esse 16% inicial. O que importou foi que esses lucros cresceram ano após ano, sem exigir capital adicional significativo. Até 2024, a See's nos pagou mais de $2 bilhões em dividendos e lucros. Colocamos 25 milhões. Recuperamos 2 bilhões. Esse é o poder de um ativo que gera fluxo constante e o reinveste. Não é mágica, é aritmética aplicada com paciência irracional. Agora, preciso falar do inimigo que os 3 cenários anteriores mencionam superficialmente, mas que merece uma dissecação completa. A inflação. Porque chegar a 1 milhão em números nominais não é o mesmo que chegar a 1 milhão em poder de compra real. E confundir os dois é um dos erros mais caros que você pode cometer no planejamento financeiro de longo prazo. Em 1973, a inflação nos Estados Unidos chegou a 11% ao ano. $1 daquele ano valia 54 centavos 10 anos depois, em termos de poder aquisitivo. Se você tivesse $100 mil em dinheiro vivo em 1973 e não fizesse nada com eles, em 1983 você teria o mesmo número escrito no papel, mas só poderia comprar o que antes comprava com 54 mil. Perdeu $46 mil sem mexer um dedo, sem nenhuma decisão errada, apenas por inação. O Brasil que você conhece tem uma relação mais violenta com a inflação que a maioria dos países desenvolvidos. Em abril de 1990, a inflação mensal chegou a patamares astronômicos, antes do Plano Collor. Não anual, mensal. Nesse contexto, o dinheiro que não estava investido em ativos reais desaparecia em semanas. Esse é um caso extremo, mas ensina algo universal. A inflação faz juros compostos contra você com a mesma implacabilidade com que os juros compostos trabalham a seu favor. São o mesmo mecanismo matemático. Um constrói, o outro destrói, e os dois operam silenciosamente, sem pedir licença, sem enviar avisos prévios. Portanto, quando falo em chegar de 100 mil a 1 milhão, há 2 conversas paralelas que você deve ter. A primeira é a conversa nominal, quando chego ao número. A segunda é a conversa real, o que esse número pode comprar quando você chegar lá. E a segunda conversa exige que sua taxa de retorno supere consistentemente a inflação por uma margem significativa. Em termos técnicos, você precisa de um retorno real positivo sustentado. Em termos práticos, você precisa estar em ativos que cresçam mais rápido que os preços. Historicamente, as ações de empresas sólidas cumpriram essa função melhor que qualquer outro instrumento durante períodos de 20 anos ou mais. Eu te faço uma pergunta incômoda. Se a matemática é tão clara,
Se os números mostram que 100 mil se transformam em 1 milhão em 20 ou 30 anos, com taxas historicamente alcançáveis, por que 93% dos investidores ativos perdem para o índice em períodos de 20 anos? A resposta não está na falta de informação. Está na incapacidade de não fazer nada quando tudo indica que você deveria fazer algo. O Instituto Dalbar publica anualmente um estudo que analisa o comportamento real dos investidores comparado ao rendimento do mercado. Nos últimos 30 anos, o índice S&P 500 gerou aproximadamente 10,7% ao ano. O investidor médio em fundos de ações gerou aproximadamente 3,7% no mesmo período. A diferença é de 7 pontos percentuais anuais durante 30 anos. Aplicada a R$100 mil, essa diferença é a distância entre terminar com 329 mil ou terminar com 1.082 mil. O mesmo mercado, o mesmo período, resultados completamente diferentes. A única variável é o comportamento. O investidor médio compra após as altas e vende após as quedas. Faz exatamente o oposto do que funciona, com uma consistência estatística que seria admirável se não fosse tão devastadora para o seu patrimônio. Em 2008, quando o mercado caiu 57% desde o seu topo, os fundos de ações americanos sofreram resgates líquidos de 234 bilhões de dólares. 234 bilhões saíram do mercado no pior momento possível. E em 2009, quando o mercado começou sua recuperação, esses mesmos investidores voltaram a entrar gradualmente, mas já tinham perdido os primeiros 30%, 40%, 50% da recuperação. A Berkshire não vendeu em 2.800. Nós compramos. Investimos 5 bilhões no Goldman Sachs em setembro daquele ano, quando o sistema financeiro parecia à beira do colapso. 3 anos depois, esse investimento nos rendeu mais de 3 bilhões em lucros e dividendos. Não porque fôssemos mais inteligentes, porque tínhamos construído o temperamento correto durante décadas de prática deliberada. O temperamento correto tem uma característica que parece paradoxal até que você a entenda profundamente. Exige que você seja mais temeroso quando o mercado é eufórico e mais ganancioso quando o mercado é temeroso. Não moderadamente mais temeroso, brutalmente mais temeroso. Em 2007, quando o mercado subia e todos falavam de riqueza fácil, a Berkshire acumulou 44 bilhões de dólares em caixa. Todo o mundo nos perguntava por que tínhamos tanto dinheiro improdutivo. Um ano depois, esse caixa nos permitiu comprar ativos de primeira qualidade a preços de liquidação. Os 44 bilhões que pareciam improdutivos em 2007 tornaram-se o motor de crescimento dos 10 anos seguintes. Agora deixe-me conectar isso com sua situação específica. Você tem 100 mil, quer 1 milhão. A matemática você já viu. Mas há uma variável que os 3 cenários não capturam completamente: o custo de perder uma duplicação. Lembre-se que você precisa de 3,32 duplicações para multiplicar por 10. No cenário base de 10% ao ano, cada duplicação leva 7,2 anos. Se por pânico você vender em uma queda e demorar 2 anos para voltar ao mercado, você não perde 2 anos. Você perde uma fração de uma duplicação que tem consequências desproporcionais ao final. Deixe-me mostrar a aritmética exata desse custo. Se você começa com 100 mil a 10% ao ano e nunca interrompe, em 24 anos tem aproximadamente 1 milhão. Se interromper o processo uma única vez por 2 anos, em vez de 24 anos, você precisará de 27. Mas esses 3 anos adicionais não são apenas tempo. São 3 anos a mais de vida profissional. 3 anos a mais de incerteza. 3 anos a mais sem ter as opções que 1 milhão lhe daria. O preço de uma interrupção de 2 anos não é 2 anos. São 3 anos de consequências.
Essa assimetria é o coração do porquê a disciplina de não fazer nada tem um valor econômico mensurável e brutal. Warren me perguntou uma vez, há muitas décadas, qual era o melhor investidor que já tínhamos conhecido pessoalmente. Não o melhor em termos de análise ou inteligência, o melhor em termos de resultados reais. Pensei por um momento e disse que, provavelmente, era alguém de quem nunca tínhamos ouvido falar. Alguém que tinha comprado um fundo de índice em 1975, configurado a portes automáticos e depois esquecido a senha da sua conta. Essa pessoa, sem nenhum conhecimento sofisticado, sem nenhuma análise, sem nenhuma decisão ativa, teria multiplicado seu capital mais de 80 vezes entre 1975 e 2025. 80 vezes. O melhor gestor ativo médio do mesmo período teria multiplicado talvez 15 ou 20 vezes, após taxas e o dano que seu próprio comportamento lhe teria causado em momentos de crise. A ironia brutal do investimento é que o esforço e o resultado têm uma correlação negativa. Quanto mais ativamente você tenta otimizar, pior é o seu resultado médio. Isso não é uma opinião. É o que 50 anos de dados do Instituto Dalbar, da Spiva, e de dezenas de estudos acadêmicos demonstram com consistência estatística irrefutável. A atividade destrói rendimento porque cada decisão de comprar ou vender tem um custo de fricção, um custo tributário em muitos casos e, sobretudo, um custo de erro de timing que se acumula silenciosamente durante décadas. Mas aqui está a complicação que ninguém menciona quando fala de simplesmente comprar e manter. Mentalmente, é quase impossível para a maioria. Não porque sejam estúpidos, mas porque o cérebro humano foi desenhado para agir perante ameaças, não para ignorá-las. Quando o mercado cai 30%, cada instinto evolutivo grita para você fazer algo, para proteger o que resta. E resistir a esses instintos requer um sistema de crenças tão profundamente enraizado na matemática que nenhuma emoção consiga deslocá-lo. Foi exatamente isso que construí durante 99 anos. Não uma estratégia, um sistema de crenças matemático. Quando o mercado cai, não vejo perda, vejo desconto. Quando todos vendem, não vejo sinal de saída. Vejo estoque em oferta. Quando os analistas dizem que desta vez é diferente, lembro que em 1929 também disseram que era diferente, e em 1969, e em 2001, e em 2008. Nunca é diferente no fundamental. Ativos produtivos, possuídos por períodos longos, geram riqueza. Ativos improdutivos, especialmente o dinheiro em espécie em períodos inflacionários, destroem riqueza. Isso não mudou em 100 anos e não vai mudar enquanto o capitalismo funcionar como sistema de alocação de recursos. Agora preciso falar da variável que as pessoas mais subestimam ao tentar ir de 100 mil a 1 milhão. Não é a taxa de retorno, não é o tempo, é o imposto invisível chamado custo de oportunidade, que opera de maneira tão silenciosa que a maioria nunca o contabiliza em suas decisões. Custo de oportunidade é o que você perde por escolher uma opção em detrimento de outra. Quando você mantém 100 mil em uma conta de poupança que paga pouco ao ano porque se sente mais seguro, você não está ganhando aquele rendimento baixo. Você está perdendo a diferença entre isso e o que poderia ter ganho no mercado. Se essa diferença é de 8 pontos percentuais anuais durante 20 anos, o custo da sua sensação de segurança é exatamente a diferença entre 280 mil e 627 mil reais. Sua segurança emocional tem um preço de 347 mil reais. A pergunta que ninguém faz é se essa sensação vale 347 mil. Nunca encontrei ninguém que dissesse que sim ao ver o número escrito com precisão. O problema é que a maioria nunca escreve o número. Mantém a sensação de segurança
e evita calcular seu preço real. Essa é a função psicológica da imprecisão financeira: proteger você do desconforto de ver exatamente quanto lhe custa cada decisão. Em 1988, quando compramos a Coca-Cola por US$ 1,3 bilhão, o custo de oportunidade de não comprar era invisível naquele dia. Um ano depois, continuava invisível. 5 anos depois, começava a se insinuar. Hoje, 36 anos depois, a Coca-Cola nos paga aproximadamente US$ 700 milhões anuais apenas em dividendos. O custo de oportunidade de não ter comprado em 1988 não é US$ 1,3 bilhão. É a soma de todos os dividendos que não teríamos recebido, mais a valorização do capital. Um número que supera os US$ 20 bilhões. 20 bilhões que nasceram de uma decisão de US$ 1,3 bilhão. O custo de oportunidade de não tomá-la teria sido de 20 bilhões, embora naquele dia parecesse apenas uma dúvida sobre se o preço era justo. É isso que o custo de oportunidade faz. Opera em silêncio durante décadas e só mostra seu tamanho real quando você já não pode fazer nada a respeito. Deixe-me agora falar de algo que transforma completamente a equação de 100 mil a 1 milhão quando introduzido corretamente: o reinvestimento de dividendos. É o mecanismo mais subestimado na construção de patrimônio de longo prazo, e os números que o demonstram são tão extremos que a primeira vez que você os vê, parecem um erro de digitação. Entre 1926 e 2023, o índice principal gerou aproximadamente 10,1% ao ano, incluindo dividendos reinvestidos. Sem reinvestimento de dividendos, esse retorno cai para aproximadamente 6,1%. 4 pontos percentuais de diferença. Aplicada a R$ 100 mil durante 40 anos, essa diferença é a distância entre 432.002 milhões e R$ 50 mil. O mesmo índice, o mesmo período. A única diferença é se você reinvestiu os dividendos ou os gastou. Reinvesti-los te dá 1.618.000 adicionais. Gastá-los te dá 0 adicional dessa fonte. Os dividendos reinvestidos durante 40 anos representam mais de 75% do resultado final. Não são um acessório, são o motor principal. Warren e eu entendemos isso de maneira visceral com a See's Candies, com a Coca-Cola, com cada negócio que gerava caixa consistente. O caixa que um negócio gera não tem valor por si só. Tem valor quando é reinvestido em mais ativos produtivos que geram mais caixa, que é reinvestido em mais ativos. Esse ciclo, mantido por décadas sem interrupção, é a única fonte de riqueza extraordinária que observei em 99 anos. Não há atalhos, não há versões aceleradas, apenas o ciclo, repetido pacientemente, até que os números se tornem irracionais para quem não entende a matemática subjacente. Agora vou te mostrar o cálculo que ninguém faz, mas que muda tudo quando visto por completo. O impacto de começar 5 anos tarde. Imagine 2 pessoas, ambas têm R$ 100 mil, ambas investem a 10% ao ano, ambas não tocam no capital. A única diferença é que a primeira começa hoje e a segunda começa em 5 anos. Aos 30 anos desde o início da primeira pessoa, ela tem 1.749.000. A segunda pessoa, com exatamente as mesmas condições, mas 5 anos de atraso, tem naquele mesmo momento 1.082.000. A diferença é de R$ 667 mil. 667 mil que não nasceram de nenhuma decisão de investimento. Nasceram de 5 anos de espera. De 5 anos dizendo que o momento não é o correto, que primeiro é preciso resolver outras coisas, que o mercado está muito alto, que a situação econômica é incerta. Esses 5 anos de espera custam R$ 667 mil. Ou, dito de outra forma, cada ano de atraso custa aproximadamente
R$ 133 mil no resultado final. R$ 133 mil por ano de procrastinação. Esse é o preço real de esperar o momento perfeito que nunca vai chegar. Nos meus 99 anos, observei que as pessoas esperam o momento perfeito para investir, com a mesma persistência com que esperam o momento perfeito para iniciar um negócio, para mudar de emprego, para ter uma conversa difícil. O momento perfeito não existe. O que existe são momentos bons o suficiente e a decisão de agir neles. Warren não esperou o preço perfeito para a Coca-Cola em 1988. Pagou um preço que parecia caro. Pagou porque entendia que o custo de esperar um preço melhor, que talvez nunca chegasse, era superior ao custo de pagar um preço ligeiramente elevado por um ativo extraordinário. Há uma distinção que me parece fundamental e que separa os que chegam ao milhão dos que não chegam. A distinção entre preço e valor. O preço é o que você paga em um momento específico. O valor é o que você recebe durante toda a vida do ativo. Confundir os dois é o erro mais comum em investimentos e o mais caro. Quando o mercado cai 30%, o preço baixa. Mas se o valor do ativo subjacente não mudou, a queda do preço é uma oportunidade, não uma ameaça. A maioria vê a queda e sente ameaça porque olha para o preço. Os que constroem patrimônio veem a queda e sentem oportunidade porque entendem o valor. Deixe-me dar um exemplo concreto de como esta distinção funciona na prática real. Em 2002, após o colapso das empresas de tecnologia, o índice S&P 500 tinha caído 49% desde o seu topo de 2000. Muitos investidores tinham perdido mais da metade de suas carteiras em ativos especulativos que nunca tiveram valor real. Mas os negócios sólidos, os que geravam fluxo de caixa real, também tinham caído porque o pânico não discrimina. Nesse ambiente, R$ 100 mil investidos no índice amplo em outubro de 2002 teriam se transformado em aproximadamente 410 mil em 2025, 4 vezes o capital em 23 anos, em um período que incluiu outra crise devastadora em 2008. O ponto de entrada, no pior momento possível, em meio ao pânico máximo, resultou ser um dos melhores pontos de entrada das últimas décadas, porque o preço estava completamente desconectado do valor de longo prazo. Mas aqui está a pergunta que você deve se fazer com absoluta honestidade. Em outubro de 2002, com o mercado em queda livre, com as notícias falando de falências corporativas, com seus amigos perdendo suas economias, você teria comprado ou teria esperado? A maioria esperou. A maioria esperou que se acalmasse, que houvesse sinais claros de recuperação, que os analistas dissessem que era seguro voltar. E quando os analistas disseram que era seguro, o mercado já tinha subido 40% desde o fundo, entraram 40% mais acima e chamaram isso de decisão prudente. A prudência que lhes custou 40% da recuperação. Isso não é prudência, é o instinto de sobrevivência disfarçado de análise financeira. Preciso falar agora da inflação com a precisão que ela merece, porque nos cenários que apresentei antes, eu a mencionei como um fator. Mas a inflação não é um fator. É um sistema paralelo que opera com a mesma implacabilidade matemática que os juros compostos, mas na direção contrária. E a maioria a subestima sistematicamente porque seus efeitos são lentos, silenciosos e nunca aparecem no seu extrato como uma perda explícita. A 3% de inflação ao ano, que é aproximadamente o objetivo dos bancos centrais em economias desenvolvidas, R$ 1 de hoje vale 86 centavos em 5 anos, 74 centavos em 10 anos e 55 centavos em 20 anos, sem fazer nada de errado, sem nenhuma crise, apenas com a inflação comum que os bancos centrais consideram saudável. Isso significa que seu milhão nominal em 20 anos tem o poder de compra de R$ 550 mil de hoje. Você chegou ao número
mas não chegou ao objetivo real. Isto muda os cálculos dos 3 cenários de uma maneira que incomoda. No cenário base de 10% nominal, seu retorno real, descontando 3% de inflação, é de aproximadamente 6,8%. Com 6,8% real, a regra dos 72 diz que você dobra em poder de compra real a cada 10,6 anos, não a cada 7,2. Você chega a 1 milhão nominal em 24 anos, como calculamos antes, mas chega ao equivalente a 1 milhão em poder de compra de hoje em aproximadamente 35 anos, 11 anos a mais. Esses 11 anos você não recupera com otimismo, recupera com uma taxa de retorno real mais alta, o que geralmente significa maior exposição a ativos de risco ou com aportes adicionais que compensem a erosão inflacionária. Em 1974, o ano mais difícil que recordo em termos de combinação de inflação e queda de mercado, o mercado caiu 29%, enquanto a inflação superava 11%. Em termos reais, os investidores perderam mais de 40% de poder de compra em 12 meses. A Berkshire caiu também, mas tínhamos negócios que geravam fluxo real, que podiam subir preços com a inflação, que não dependiam de taxas de juros baixas para existir. Essa distinção entre negócios que a inflação destrói e negócios que podem transmitir a inflação aos seus clientes foi uma das lições mais caras e valiosas daquela década. Os negócios que sobrevivem e prosperam em inflação alta têm uma característica comum: poder de fixação de preços. Podem subir seus preços sem perder clientes, porque oferecem algo que os clientes precisam e não podem obter facilmente em outro lugar. A See's Candies subia preços todos os anos de maneira sistemática. Seus clientes continuavam comprando. Isso é poder de fixação de preços. Uma empresa que não pode subir preços sem perder clientes não tem poder de fixação de preços. Em inflação alta, esse tipo de empresa destrói capital em termos reais, embora seus números nominais pareçam estáveis. Para você, com 100 mil buscando chegar a 1 milhão, isto tem uma implicação prática direta. Nem todos os instrumentos que parecem seguros são seguros em termos reais. Um título que paga 4% ao ano, em um ambiente de 6% de inflação, não é um investimento conservador. É uma perda garantida de 2% ao ano em poder de compra, apresentada com a aparência de segurança. A sensação de segurança e a segurança matemática real são duas coisas completamente diferentes, e confundi-las tem um preço que se torna visível apenas após décadas. Agora quero falar de um conceito que sintetiza tudo o que discutimos e que eu chamo de a geometria do tempo financeiro. Não é uma metáfora. É uma descrição matemática de como o valor se distribui ao longo de um período de juros compostos. E entendê-la muda completamente a maneira como você pensa sobre quando agir e quando esperar. Em um período de 30 anos a 10% ao ano, seu capital de 100 mil chega a 1.749.000. Mas como se distribui esse crescimento no tempo? Nos primeiros 10 anos, você ganha aproximadamente R$ 159 mil. Passa de 100 mil para 259 mil. Nos 10 anos seguintes, ganha aproximadamente 416 mil. Passa de 259 mil para 673 mil. Nos últimos 10 anos, ganha mais de 1.075.000. Passa de 673 mil para 1.749.000. Os últimos 10 anos geram 6 vezes mais riqueza que os primeiros 10 anos. A mesma taxa, o mesmo capital base proporcional, mas 6 vezes o resultado absoluto. Isso significa que cada ano que você interrompe o processo não lhe custa 33% dos ganhos totais, como assumiria se o crescimento fosse linear. Custa-lhe desproporcionalmente os anos mais produtivos, que estão
no final. Interromper no ano 20 para reiniciar no ano 22 não lhe custa 2 anos. Custa-lhe os 2 anos mais produtivos de todo o ciclo, multiplicados pelo que esses 2 anos teriam gerado ao final da curva. Esta é a geometria brutal do tempo financeiro. O valor não se distribui uniformemente, concentra-se no final. E qualquer interrupção que empurre o final para mais longe tem um custo exponencialmente maior que o tempo linear que representa. Warren entendeu isso desde jovem melhor que qualquer pessoa que conheci. Nunca interrompeu o processo. Nunca vendeu a Berkshire para perseguir outra oportunidade. Nunca retirou capital para gastos que podiam ser financiados de outra maneira. Essa disciplina de não interrupção, durante 60 anos, explica mais do seu resultado que qualquer decisão específica de investimento. Decisões corretas importam, mas a disciplina de não interromper o processo importa mais. Há uma pergunta que me fazem frequentemente e que merece uma resposta direta, sem suavizar. A pergunta é quando é o melhor momento para começar. E a resposta é: há 20 anos, o segundo melhor momento é hoje. Não amanhã? Não quando o mercado corrigir. Não quando a situação econômica se clarear. Hoje, porque cada dia que passa sem que o capital esteja trabalhando é um dia em que o custo de oportunidade se acumula silenciosamente, sem aparecer em nenhum extrato, sem gerar nenhum alarme, sem enviar nenhum sinal de alerta. O mercado sempre parece caro quando sobe, sempre parece perigoso quando cai, sempre parece incerto no presente. Retrospectivamente, quase sempre parece óbvio. Em 1982, com o mercado em mínimas após anos de inflação devastadora, ninguém dizia que era o melhor ponto de entrada da década. Todo o mundo dizia que a economia estava destruída, que as taxas de juros eram insustentáveis, que o capitalismo tinha problemas estruturais irresolúveis. O índice S&P 500 passou de 120 pontos em agosto de 1982 para 330 em janeiro de 1987. Quase o triplo em 4 anos. Os que esperaram a situação clarear, esperaram enquanto o mercado triplicava. Deixe-me encerrar com a síntese que estes 99 anos me ensinaram sobre a distância entre 100 mil e 1 milhão. Não é uma distância de dinheiro, é uma distância de comportamento sustentado. A matemática é simples e está disponível para qualquer um que queira ver. A taxa necessária é historicamente alcançável. O tempo exigido é finito e calculável. O único ingrediente escasso, o único que não se pode comprar nem substituir, é a capacidade de não interferir quando todo o instinto diz para interferir. Você tem 100 mil. A matemática diz que você pode ter 1 milhão. Entre essas duas realidades, há uma única variável que você controla completamente. Não a taxa do mercado, não a inflação, não as crises econômicas. Apenas o seu comportamento quando o processo se torna incômodo. E ele vai se tornar incômodo. O mercado vai cair 30% pelo menos 2 vezes nos próximos 30 anos. Haverá crises que parecerão definitivas. Haverá momentos em que vender parecerá a única decisão racional. Nesses momentos, lembre-se de um número, R$667 mil. Esse é o custo de 5 anos de espera. Lembre-se de outro número, 7%. Essa é a diferença entre o que o mercado gerou nos últimos 30 anos e o que o investidor médio recebeu no mesmo período. 7 pontos percentuais perdidos, não por investimentos ruins, mas por mau comportamento. E lembre-se de uma pergunta. Não a pergunta sobre se o mercado vai subir ou baixar no próximo ano. Essa pergunta não tem resposta útil e ninguém que lhe diga que a tem está dizendo a verdade. A pergunta útil é esta. Em 30 anos, quando olhar para trás, de qual decisão de hoje você se arrependerá mais? De ter comprado em um momento em que o mercado parecia incerto ou de ter esperado enquanto o custo de oportunidade acumulava silenciosamente ano após ano?
Eu passo 99 anos respondendo a essa pergunta com ações, não com palavras. A resposta sempre foi a mesma. O risco de agir corretamente nunca foi tão alto quanto o risco de não agir. O mercado recompensa a paciência com uma generosidade que parece irracional até que você entenda a matemática. E pune a impaciência com uma brutalidade que parece injusta até que você entenda o mesmo princípio pelo outro lado. 100 mil, 1 milhão, 3,32 duplicações, 20 a 30 anos, 0 interrupções. Essa é a fórmula completa. Não há ingredientes ocultos, não há acesso privilegiado, não há conhecimento especial. Apenas a matemática, o tempo e a decisão diária de não destruir o que o tempo está construindo. A pergunta não é se você pode chegar lá. A pergunta é se você consegue não interferir enquanto chega. Deixe-me adicionar algo que omiti deliberadamente até este momento, porque exigia que você entendesse tudo o anterior para que fizesse sentido completo. O erro que cometem especificamente as pessoas que já têm 100 mil reais. Não as que estão construindo para chegar aos 100 mil, as que já chegaram. Porque chegar aos 100 mil e administrar 100 mil são duas habilidades completamente diferentes, e a maioria descobre essa diferença da maneira mais cara possível. Quem construiu 100 mil do zero desenvolveu um músculo específico. A capacidade de acumular, de gastar menos do que ganha, de adiar a gratificação. Esse músculo é valioso e escasso, mas tem um defeito oculto. A mesma disciplina que construiu os 100 mil tende a gerar uma aversão ao risco que paralisa a etapa seguinte. A pessoa que economizou 100 mil com disciplina extrema, frequentemente, não consegue tolerar ver esses 100 mil caírem para 70 mil. Embora essa queda seja temporária e matematicamente insignificante em um horizonte de 30 anos. Observei esse padrão se repetir durante décadas. O poupador disciplinado que chega aos 100 mil e depois mantém esses 100 mil em instrumentos de baixo risco porque não consegue tolerar psicologicamente ver o número baixar. O resultado é que chega aos 100 mil com esforço heróico e depois deixa a inflação corroer silenciosamente essa conquista durante anos, enquanto se sente prudente. A prudência mal aplicada tem exatamente o mesmo resultado matemático que a imprudência. O patrimônio não cresce, ou cresce menos que a inflação, e em 20 anos os 100 mil têm o poder de compra de 60 mil de hoje. O antídoto para este padrão não é coragem, é compreensão matemática tão profunda que substitui a resposta emocional. Quando você vê seus 100 mil caírem para 70 mil, e sua primeira reação é calcular quanto tempo levará para se recuperar e quanto valerá em 25 anos, o pânico não tem espaço para operar. O pânico precisa de um vácuo de informação para existir. Preencha-o com matemática específica e o pânico se dissolve. Em 1999, quando a bolha tecnológica estava no seu auge, Warren e eu éramos alvo de deboche público. A Berkshire tinha caído aproximadamente 50% em relação ao índice de mercado em 3 anos, porque nos recusamos a comprar empresas de tecnologia que não entendíamos e que não geravam lucros reais. Uma revista financeira famosa publicou uma capa perguntando se o Warren Buffett tinha perdido o jeito. Analistas jovens explicavam na televisão por que o modelo da Berkshire era obsoleto na nova economia. 3 anos depois, o mercado tinha caído 49% desde o seu topo. As empresas de tecnologia sem lucros tinham caído 95%. A Berkshire tinha subido. A pergunta sobre se Warren tinha perdido o jeito foi respondida pelo mercado com uma clareza que nenhum argumento verbal poderia igualar. Por que conto isto agora? Porque a capacidade de tolerar ser considerado errado durante períodos prolongados é uma habilidade financeira tão importante quanto qualquer capacidade analítica.
A maioria não consegue sustentar a pressão social de parecer errada. Quando seus amigos ganham 30% em ativos especulativos e eles ganham 8% em ativos sólidos, sentem que estão fazendo algo errado, e essa sensação os leva a mudar de estratégia logo antes que a estratégia correta demonstre sua superioridade. Em 2025, com acesso à informação instantânea, com redes sociais mostrando constantemente os sucessos de outros investidores e nunca seus fracassos, essa pressão social é mais intensa que em qualquer momento da história. Todos os dias aparece alguém que dobrou seu dinheiro em 6 meses com algum ativo especulativo. Todos os dias, a narrativa implícita é que a paciência é para os lentos e que há caminhos mais rápidos para o milhão. Esses caminhos existem, mas têm uma característica que os promotores nunca mencionam. Para cada pessoa que dobra em 6 meses, há 99 que perdem a metade. A história dos 99 não gera conteúdo atraente em redes sociais. A do 1 que ganhou, sim. A assimetria de visibilidade entre sucessos espetaculares e fracassos silenciosos distorce completamente a percepção de quais estratégias funcionam. Se você visse com a mesma clareza os fracassos e os sucessos, nunca confundiria sorte com habilidade, nem velocidade com solidez. Deixe-me dar um número que resume este problema com precisão cirúrgica. Entre 2010 e 2020, o mercado gerou aproximadamente 13,6% ao ano. Nesse mesmo período, os fundos de hedge, geridos pelos melhores analistas do mundo, com os melhores sistemas computacionais e os melhores salários, geraram, em média, aproximadamente 4,8% ao ano após taxas. O índice passivo superou a média dos fundos sofisticados em mais de 8 pontos percentuais anuais durante 10 anos. Aplicada a R$100 mil, essa diferença é a distância entre 363 mil com os fundos sofisticados e mais de 1.050 mil com o índice passivo, mais do que o dobro, obtido fazendo menos, não mais. Warren e eu repetimos esta mensagem durante décadas, porque os dados a confirmam com uma consistência que deveria ter mudado a indústria de gestão de ativos por completo. Não mudou porque os gestores ativos cobram mais por sua complexidade, e a complexidade sempre foi mais fácil de vender que a simplicidade, embora a simplicidade produza melhores resultados. Agora preciso falar da última peça do quebra-cabeça, aquela que mais se ignora porque é a mais incômoda de confrontar: o custo dos conselhos caros. A indústria financeira cobra, em média, entre 1% e 2% ao ano para gerir seu dinheiro. 1% parece pouco. Soa modesto. É uma cifra que não gera alarme. Mas aplicada a 100 mil durante 30 anos, a 10%, 1% de taxa anual transforma 1.749.000 em 1.351.000. A diferença é de R$398 mil. Quase 4 vezes seu capital inicial, pagos em taxas ao longo de 30 anos em fragmentos tão pequenos que nunca são sentidos como uma perda significativa. 2% de taxa anual reduz o mesmo resultado para 1.032.000. R$391 mil a menos por um ponto percentual adicional de taxa. Esse ponto percentual, invisível em qualquer ano individual, custou quase 4 vezes o capital inicial ao longo de 30 anos. E isso assumindo que o gestor que cobra 2% gera o mesmo retorno bruto que o índice, o que, como acabamos de ver, estatisticamente não ocorre. O gestor ativo médio gera menos que o índice antes das taxas e muito menos depois. Quando você tem esta informação, a decisão de pagar taxas altas por gestão ativa não é uma decisão financeira, é uma decisão emocional. Você paga pela sensação de que alguém inteligente está monitorando seu dinheiro, tomando decisões sofisticadas, protegendo você de riscos que você não pode ver. Essa sensação
tem um preço de centenas de milhares de reais no resultado final. Só você pode decidir se essa sensação vale a pena. Eu não pago por essa sensação. Nunca paguei. Porque a matemática me dá certeza suficiente para não precisar do conforto emocional de que outra pessoa esteja no comando. Confio nos números porque os números não têm agenda, não cobram taxa e não mudam de opinião quando o mercado fica desconfortável. Aos meus 99 anos, olhando a distância entre 100 mil e 1 milhão, o que vejo não é um problema de investimento, é um problema de caráter. O caráter necessário para agir quando outros esperam, para esperar quando outros agem, para ignorar o ruído quando o ruído é ensurdecedor, para confiar na matemática quando as emoções gritam que a matemática está errada. Esse caráter não se desenvolve lendo sobre investimentos. Desenvolve-se tomando decisões reais com dinheiro real em momentos reais de incerteza. E cada vez que você toma a decisão correta sob pressão, o caráter se fortalece. E cada vez que cede ao pânico ou à ganância, ele se enfraquece. 30 anos de decisões corretas sob pressão constroem o tipo de caráter que produz resultados que o mundo chama de extraordinários e que, na verdade, são apenas o produto previsível de princípios matemáticos aplicados com consistência extraordinária. 100 mil para 1 milhão. A fórmula não muda. A matemática não negocia. O tempo não espera. A única variável que está completamente nas suas mãos é se você vai ser a pessoa que chega lá, ou a pessoa que sempre teve o que era preciso para chegar e nunca chegou porque esperou condições que não existem, evitou desconfortos que eram temporários e pagou o preço dessa evitação com o único recurso que, uma vez perdido, não volta jamais: o tempo.